E Atos capítulo 19, verso de 8 até o verso 20, queria pedir, se possível, para o nosso irmão Everton fazer uma leitura para a gente. Isso, do 8 até o 20. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga e falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espírito maligno, dizendo: "Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega." Os que faziam isto eram 7 filhos de Judeu, chamados Cego, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: "Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois?" E o possesso do espírito maligno soltou sobre eles, subjugando a todos, e, de tal modo, prevaleceu contra eles, que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, o queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que aumentavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Perfeito, muito obrigado, irmão, muito obrigado. Nesse contexto aqui de Atos, capítulo 19, versos do 8 ao 20, é descrito alguns pontos interessantes sobre o ministério de Paulo em Éfeso. E é interessante algumas coisas que aconteciam em Éfeso. Éfeso era uma capital da província romana da Ásia Menor. E ela era um centro próspero da época, onde o comércio e a religiosidade elas eram predominantes. Então, a gente pode pensar, talvez, a Aparecida do Norte, onde eu já ouvi por alguns irmãos que não foram muito bem recebidos ao evangelizar lá. Nós podemos imaginar isso, um centro religioso. Éfeso era esse local. Então, era um local de intensa idolatria, onde havia muitas práticas do ocultismo, ou seja, de práticas que, no caso, nós vemos como a magia. Era algo comum. E o evangelho chega como luz a esse território que era denso, que era extremamente conhecido ali na Ásia. E, inclusive, tinha como o templo ali, o local onde nós vemos que eles se voltavam a Diana como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, hoje nós temos o Cristo Redentor como uma das marcas das 7 maravilhas do mundo. Na época, eles tinham este local. Então, nós podemos imaginar a influência religiosa que esse local tinha, onde estava justamente dominado de trevas espirituais, desafiando qualquer estrutura que se mostrasse diante daquele local. E o evangelho veio já confrontando tudo aquilo que se fazia presente naquele local. O poder do evangelho, ele é explicitamente revelado a Éfeso. Não como uma ideia filosófica da qual eles já eram acostumados a receber, ou uma doutrina humana, mas como a autoridade soberana de Cristo, que exerce domínio sobre os poderes
espirituais malignos. E Paulo, ele inicia o seu ministério assim, mostrando a vitória de Cristo sobre as forças espirituais que se faziam presentes naquela época. E é interessante porque quando nós olhamos a carta aos Éfesos, a igreja de Éfeso, no capítulo 1, versos de 20 a 21, Paulo ressalta isso. Quando nós olhamos Colossenses, capítulo 2, verso 15, Paulo diz: despojando-vos os principados e as potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre ele na cruz. Então, nós vemos o evangelho justamente chegando e mostrando que aquele sistema maligno que estava presente, lembrando que o mundo jaz do maligno, ou seja, quando nós vemos aquela palavra jaz, é um mundo que se submete à vontade de Satanás. E Éfeso estava submetida à vontade de Satanás. O evangelho vem de confronto a isso. Então, Éfeso, no tempo de Paulo, era uma cidade marcada por uma força grande de idolatria, sendo o templo de Artemis ou Diana uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esse templo não apenas representava a adoração àquela deusa da época, mas também se tornava o centro de práticas religiosas que eram corruptas. Muitas vezes, um caso praticado prostituição ali também. Feitiçaria. A cidade estava repleta de práticas de ocultas, mágicas, livros de feitiçaria, como nós vamos ver adiante, e tudo isso sendo extremamente valorizado. Não era à toa que aquele local era considerado uma das 7 maravilhas da época. Se nós consideramos algo uma maravilha, é porque isso é valorizado. Então, Paulo e todos que estão aqui tentando levar o evangelho, eles enfrentam um local de que se opõe diretamente ao evangelho. Muitas vezes nós temos medo de se colocar em locais que se opõem ao evangelho. Fiquei sabendo da história que irmãos foram, no caso, evangelizar lá na Aparecida do Norte, foram parar na delegacia. Por quê? Não foram bem recebidos. Então, isso nos serve de encorajamento. E agora, eu quero começar do verso 8 ao 10, onde é dito o seguinte: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam impertinidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Ensinamentos que nós vemos aqui, irmãos, é que nós vemos que Paulo, ele já começa ali, justamente levando o evangelho de forma habitual. Ele pregava nas sinagogas, abordando as escrituras para convencer os judeus que o Messias já havia se feito presente nesta terra. O evangelho, sempre centrado em Cristo, é uma boa nova, é um reino de Deus que já está presente, onde Cristo é proclamado como aquele rei que cumpriu as promessas messiânicas, como previsto pelos profetas. Então Paulo, ele já começa mostrando isso na sinagoga para os judeus. Agora, é interessante porque no verso 9 nós temos a informação que alguns se mostraram impertinidos, ou seja, com o coração endurecido. Eles se endureceram, rejeitaram persistentemente, endureceram seu coração ao receber o evangelho de Cristo. E o endurecimento do coração é uma resposta muito séria. Como nós podemos olhar lá em Hebreus capítulo 3, verso 8, é exortado o seguinte: não endureceis o vosso coração,
como foi na provação, no dia da tentação no deserto. Essa é uma resposta de rejeição, onde há rebelião contra a verdade de Deus, uma atitude da qual leva à perdição. A resposta de Paulo é estratégica. Ele deixa de ensinar o evangelho por conta disso? Não. Ao se retirar da sinagoga, estabelece uma nova base de levar o evangelho, agora através da escola de Tirano. Provavelmente, talvez, um local de ensino filosófico, possivelmente um local onde as pessoas talvez nunca tenham ouvido falar sobre o evangelho. Aquele local talvez era utilizado para outros tipos de ensino. E Paulo vê a oportunidade de levar o ensino a outras pessoas através daquele local que era usado para levar, talvez, uma filosofia humana. Nos ensina muito isso. Diante disso, a menção é que isso ocorria no horário da tarde. E talvez isso era feito justamente para alcançar mais pessoas. O propósito de Paulo era que o evangelho se expandisse, que todos conhecessem a Cristo, que a luz se fizesse presente naquele local de trevas. Ao longo de 2 anos, a pregação de Paulo teve um impacto transformador, não apenas em Éfeso, mas em toda a região da Ásia Menor. Como está claro aqui no verso 10. Durou isto por um espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, nós vemos que a insistência é um traço extremamente importante. Diante disso também, o verso 11 e 12 diz o seguinte: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Bom, nós vemos aqui uma citação interessante. Aqui do verso 11 ao 12, nos revela algumas características marcantes do ministério de Paulo. Os milagres extraordinários realizados por Deus através dele. E é interessante porque o texto aqui enfatiza que os milagres não são atribuídos a Paulo, mas a Deus. O verdadeiro agente da ação sobrenatural é Deus. É Deus quem realiza. O uso de lençóis e aventais de Paulo para curar os enfermos, expulsar demônios, deve ser entendido não como uma fórmula mágica. E eu quero reforçar isso com os irmãos nos próximos versos, porque nos mostram isso. Mas como um meio pelo qual Deus escolheu manifestar o seu poder soberano. Esses milagres, eles servem 2 propósitos, aparentemente aqui. Primeiro, autentificar o ministério de Paulo como apóstolo. Como é dito em 2 Coríntios capítulo 12, verso 12. Que esses sinais, esses milagres, serviam justamente para autenticar o apostolado. O segundo ponto é demonstrar a chegada do reino de Deus, como confirmado por Jesus. Mateus capítulo 12. Aqui no contexto, Jesus está sendo acusado. Diante dessa acusação, o que nós vemos? Mateus capítulo 12, verso 28, é dito o seguinte: Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando nós vemos estes milagres sendo feitos por Jesus, sendo feito pelos apóstolos, nada mais é do que o reino de Deus se fazendo presente nesta terra. É uma evidência de que o reino de Deus já está presente. Diante disso, o poder de Deus se manifesta de forma visível, de forma tangível, para confirmar a verdade do Evangelho
E é muito interessante, porque é bem claro aqui, quando é dito que esses milagres eram extraordinários. Nós vemos, muitas vezes, as pessoas tentando replicar isso de forma comum, como se fosse algo que acontece no dia a dia. Mas as Escrituras apontam algo extraordinário. Não é algo que se vende, não é algo que nós podemos encontrar todos os dias, mas algo extraordinário. Então, quando Lucas está relatando aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele aponta. E olha que Lucas, ele andou com os apóstolos. E ele viu muitas coisas acontecerem. Mas ele aponta que isso era um milagre, esses milagres eram extraordinários. Diante disso, versos de 13 a 16, e alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote, mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus, e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela cidade. Bom, muito interessante, daquela casa, Aqui, a cena, ela segue o exemplo de como o nome de Jesus, ele não pode ser invocado como uma fórmula mágica. Os exorcistas aqui, itinerantes, ambulantes, eles tentam usar o nome de Jesus, sem ter nenhuma relação com Deus aparentemente. E assim, eles são derrotados pelos demônios, que reconhecem ali Deus, reconhecem a autoridade do Senhor Jesus, mas não reconhecem a autoridade deles. A resposta do espírito maligno é interessante. Quando nós olhamos para o verso 15, mas o espírito lhes respondeu: conheço a Jesus, sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Revela que a autoridade espiritual do Senhor Jesus não reside em palavras, em fórmulas, mas num relacionamento genuíno com Deus. Eles falavam em nome do Senhor Jesus. E o nome de Jesus tem poder. É o nome de Deus. Mas ainda assim, por eles não terem um relacionamento com Deus aparentemente, os demônios não reconhecem eles. 7. A humilhação foi pública desses exorcistas, que são atacados e expostos nus. Serve como um alerta, justamente contra, muitas vezes, um sincretismo que é elogiado nos dias atuais. E quando eu digo sincretismo, é a mistura, muitas vezes, da doutrina que nós encontramos nas Escrituras com as coisas que nós vemos na cultura. Muitas vezes nós vemos a doutrina de Jesus, a doutrina do Evangelho sendo deturpada através da cultura que nós vemos no mundo. Aqui, aparentemente, esses aqui que, no caso, tentavam expulsar esse demônio, é dito algo muito interessante, de que eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Nós vimos anteriormente de pessoas que eram sacerdotes que se converteram ao Senhor, pessoas de influência que se converteram ao Senhor. Mas aparentemente eles estavam querendo misturar tudo. Eles queriam aparentemente continuar no judaísmo, usar o nome do Senhor Jesus, queriam talvez usar ali da cultura humana, mas não foram reconhecidos. Não foram reconhecidos. Eles foram expostos. E esse ponto de eles serem expostos nus serve como um alerta à utilização do nome do Senhor Jesus, sem uma verdadeira submissão a Jesus como o Senhor das nossas vidas.
A nudez, ela simboliza a vergonha espiritual. Quando nós olhamos o pecado original, nós vemos isso. Adão e Eva. Assim, a partir do momento em que eles se separaram, eles se rebelaram contra Deus, a vergonha deles foi exposta através da nudez. Quando nós olhamos para Isaías, capítulo 47. Isaías, capítulo 47. Verso 3. Isaías capítulo 47. Vamos ler o verso 2 e 3 para contextualizar. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Isaías 47, vamos ler o verso 1, 2 e 3. Desce e assenta-te no pó, ó virgem filha de Babilônia. Assenta-te no chão, pois já não há trono. Ó filha dos caldeus, porque nunca mais te chamarás a mimosa e delicada. Toma a mó e moe a farinha. Tira o teu véu. Ergue a cauda da tua vestidura. Desnuda as pernas e atravessa o rio. As tuas vergonhas serão descobertas. E se verá o teu opróbrio. Tomarei vingança e não pouparei a homem algum. Mas devemos lembrar que o Evangelho é luz, que o nosso Senhor Jesus é luz, e Ele expõe, por ser luz, as trevas. Estes que tentavam usar o nome de Jesus falsamente foram expostos. Aqueles que são falsos mestres, que realizam milagres como é dito em Mateus, falam no nome do Senhor. O que o Senhor diz, não os conheço. E aparentemente, não é diferente para o lado espiritual que se revolta contra Deus. Aparentemente, eles reconhecem aqueles que são verdadeiramente servos de Deus e aqueles que não são. Porque eles apontam Paulo, eles apontam Jesus, mas não conhecem estes que estão tentando expulsar através do nome de Jesus. Versos 17 a 20, voltando a Atos, capítulo 19, é dito o seguinte: chegou este fato ao conhecimento de todos. Assim, judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os teus livros, queimaram diante de todos, calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Aqui do verso 17 ao 20 de Atos 19, mostra a resposta do povo de Éfeso diante das evidências do poder de Deus. Diante do poder de Deus ser revelado sobre as potestades do ar, sobre o inimigo de Deus, a conversão genuína é marcada com uma reverência santa. Verso 17 é dito que veio temor sobre todos eles. Reverência a Deus. Em seguida, veio o arrependimento visível e público. E a confissão. Justamente no verso 17, nós vemos: chegou este fato ao conhecimento de todos. Assim, judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor todo sobre ele. E no verso 18 diz que muitos dos que creram vieram confessando. Olha o arrependimento. Não somente a reverência, mas um arrependimento público, visível. E uma confissão também. Mas olha que interessante, eles denunciavam publicamente as suas próprias obras. Eles reconheciam os erros que eles tinham cometido. E eles praticavam mágica. O mágico sabe o que ele faz por trás para iludir aqueles que estão ao redor vendo. E assim eles sabiam
Quais eram os meios que eles utilizavam para iludir as pessoas que estavam ao redor de que eles tinham algum tipo de poder? Mas eles denunciavam publicamente tudo isso. É um exemplo claro de arrependimento radical, porque eles denunciam as práticas anteriores deles. O que eu fazia antes é errado e eu assumo como errado. E eu denuncio estas coisas porque essas coisas me afastam de Deus. Eles tiveram conhecimento verdadeiro da palavra do Senhor. É interessante porque Tiago capítulo 5, verso 16, nos encoraja a confessar o pecado uns aos outros. E aparentemente, estes que se converteram já vieram confessando e mostrando, olha, eu pecava desta forma. Mas eles não falavam do pecado, o irmão Ricardo gosta muito de comentar isso, e é importante nós termos isso em mente. Eles não falavam do pecado de forma orgulhosa, ou brincando como se fosse algo que não é uma revolta contra Deus, mas em tom de denúncia. Existe seriedade no pecado. Esse arrependimento não é apenas uma forma verbal, mas também prática, pois eles queimavam seus livros de feitiçaria, demonstrando a radicalidade da decisão deles. Quando nós olhamos isso, eu quero fazer a leitura aqui, tem um comentário no rodapé, é dito sobre 50 mil denários, na NVI ele trata como dracmas. Ele diz o seguinte: um trabalhador ganhava cerca de 1 dracma por dia. Se nós podemos trazer para os nossos dias atuais, um trabalhador que ganha R$10 por hora, ou seja, R$100 por dia, talvez, o montante equivalente seria a 5 milhões de reais. Era pouco dinheiro ou não? Nós vimos que aquele mágico, Simão, o mágico, ele tenta comprar. E se ele tenta comprar o dom justamente de impor as mãos, era porque ele tinha condição financeira para isso. Esses mágicos, eles tinham uma condição financeira aparentemente muito boa. Mas eles não se prendem àquele dinheiro gasto. Eles queimam, porque eles reconhecem que aquilo é uma revolta contra Deus. Então, o verso 20, é muito importante nós entendermos isso, porque fala de 50 mil dracmas ou denários, é uma renúncia profunda e custosa. É um gesto que reflete o verdadeiro arrependimento, um arrependimento genuíno, que não hesita em cortar as relações com o pecado, mesmo que isso gere grandes custos. Quantas vezes, por conta do evangelho, é necessário sair no prejuízo? É necessário, muitas vezes, abaixar a cabeça e sair andando. Porque Cristo disse que nós devemos virar o rosto. Aqui não é algo que eles estão tendo prejuízo porque houve alguém se voltando contra eles, mas eles próprios reconhecendo que eles falharam. E assim, eles reconhecem o prejuízo que eles têm que ter financeiramente por conta do arrependimento genuíno deles. Nós devemos cortar qualquer tipo de relação com o pecado, mesmo que isso cause prejuízo. Estes, que são novos convertidos, nos trazem esse ensinamento. E como nós podemos ver, não era, independente do número de convertidos ali, não era pouco dinheiro que eles estavam queimando ali. E o verso 20 é dito: assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Aqui nós vemos o destaque, o efeito duradouro do Evangelho. O verdadeiro poder do Evangelho não reside nos milagres, nem na autoridade de Paulo, mas na palavra de Deus, que transforma as vidas, que avança poderosamente,
como nós podemos ver no decorrer de todo o Evangelho, de todas as Escrituras. Quero citar algumas aplicações práticas que nós temos aqui. A autoridade espiritual vem da união com Cristo. Não é possível exercer ministério eficaz sem verdadeira comunhão com Jesus. Estes que tentam expulsar ali o demônio mostram isso. Não é apenas realizar atos ritualísticos. Nós temos atos ritualísticos, hábitos. Primeiro dia da semana, nós comemos do pão, tomamos do cálice, temos a oferta. Isso são rituais. Mas simplesmente aplicar isso em nossas vidas cotidianamente, buscando sempre obedecer a estes atos, já necessariamente nos leva a Deus? Não, é necessário um coração entregue a Deus. Um outro ponto é que o nome de Jesus não é uma fórmula mágica. O nome de Jesus tem poder, mas esse poder só pode ser acessado por aqueles que estão genuinamente submetidos ao senhorio, ao Senhor, como Senhor das vidas, das nossas vidas. A verdadeira confissão, ela inclui renúncia. Eles confessavam os pecados, eles estavam arrependidos. A conversão autêntica, ela envolve não apenas palavras, mas ações que refletem um arrependimento verdadeiro. E muitas vezes exige uma ação radical, como foi o caso deles. A palavra de Deus é um agente final de transformação. A transformação verdadeira e duradoura, ela vem através da palavra de Deus. Nós vemos milagres acontecendo, mas era algo extraordinário. Mas o que causou a verdadeira transformação na vida deles foi o evangelho sendo pregado e eles reconhecendo o Senhor Jesus. O evangelho, ele confronta muitas vezes a cultura que se faz presente nesse mundo. Nenhum poder oculto ou força demoníaca pode resistir ao Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para esse verso, nos ensina que independente da força das trevas, sejam espirituais ou humanas, ou resistências humanas, o Evangelho de Cristo é poderoso. É poderoso e capaz de prevalecer, trazendo luz e transformando tudo onde há escuridão. Éfeso foi um grande exemplo disso. Nós vemos mais à frente a carta aos Éfesos, nós vemos mais à frente Éfeso, a igreja de Éfeso sendo justamente descrita, a carta ao Apocalipse ali. Então, entre as igrejas, né? Então, nós temos justamente o confronto. É necessário. Nos traz grandes ensinamentos esses versos. Quero abrir para comentário ou dúvidas que os irmãos tiverem. Fiquem à vontade. Atenção, né, irmão, que a gente sabe, estudando o Evangelho, que a possibilidade da salvação, ela é gratuita, né? Ela é gratuita, porque nada do que a gente poderia fazer, salvo, se Deus não tivesse aberto a porta para a gente, se Deus não tivesse pago o preço para a gente, seria impossível. Mas para a gente ter acesso a essa graça, né, a esperança gratuita de Deus, tem um preço. E muitas vezes a gente vê aqui, houve um preço deles. Né? Eles poderiam falar o seguinte: vou vender para outras pessoas, se quiser, mas não vender. Mas sabia que aquilo era mal para eles. Né? Era mal para eles, eles não queriam também que fosse mal para os outros. Foi uma conversão verdadeira. Então, a mudança de vida tem um preço que a gente tem que estar disposto a pagar. Não para ganhar, não para comprar o céu, mas justamente para acessar essa graça de Deus que Ele nos ofereceu. Que antes era impossível para a gente. Né? Então, tem pessoas que às vezes estavam num emprego que
induzia a pessoa a cometer pecado, ou era muito tentada a fazer uma coisa que era rebeldia a Deus. Ou sei lá, um dono de um bar, por exemplo, as pessoas vão lá e vidas escravizadas ali, né? Traficantes, né? Muitas vezes eles têm um lucro no pecado, né? Tem um lucro no pecado. Quando eles estão dispostos a amar a salvação, a dar valor à salvação, eles vão ter que abrir mão de tudo isso, né? Então, isso aqui é um grande encorajamento para a gente. E outra coisa, a gente jamais se olhar para o passado com saudade. Por exemplo, eles tinham prestígio, tinham uma fonte de lucro, mas eles entenderam, o Espírito Santo convenceu eles, não adiantava eles ter esse lucro na terra, mas perderam a sua alma. Então eles se agarraram à salvação. Então, tive a ação mesmo do Espírito Santo. Mais algum comentário? Felipe, Sim. e fica um princípio, né, forte em todo o ensinamento de Jesus, em todo o Novo Testamento. Paulo ensinou durante 3 meses, né? 12 semanas ele ensinando, e alguns endureceram o coração. Você falou de Apocalipse, a igreja diz, né? E conheço as suas obras, sei que você tem, porém, Isso. né? E no final de cada igreja ele encerra, né? Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Aqui, esses homens de Éfeso, os Efésios aqui, eles ouviram, né? E mostrou claramente que eles tornaram o coração como pedra, né? Empedernidos, descrentes, falando novo caminho, etc. Se posicionaram. Fica a unanimidade de Deus, na sua misericórdia, na sua paciência, o pecado faz com que isso nos engane, dizendo que tem uma terceira opção, uma terceira via, mas não tem, né? Ou aceita Jesus Cristo ou não, né? Enquanto você tem o fôlego, sim, você pode optar por aceitar Jesus Cristo, né? Agora, depois que tudo se consuma, não tem mais a terceira opção. Então as pessoas se afastam, né? Parece que tem ouvidos, mas não ouvem, né? Esses homens aqui optaram, não, eles foram ruins, eles se afastaram, não, isso não, né? E a unanimidade de Deus traz talvez essa confusão no coração do homem pelo pecado, achando que ele tem mais tempo, que ele tem chance, que vai ser depois, tem coisas que eu preciso fazer, tem coisas que eu não posso abrir mão para seguir a Cristo, né? É alarmante isso. Perfeito. Sim. Questão de que você lancei uma oportunidade, né? Dos dois lados. Vejo a oportunidade de Paulo, ele aproveitando aquela oportunidade, talvez, muitas vezes, uma pessoa olhando assim, ele, numa escola onde ensinava filosofias, né? Alguns podiam até criticar ele, ensinando a palavra, né? Numa escola que ensina filosofias, não tem nada a ver com Deus, né? Então, só que o ponto de Paulo era expandir o evangelho, pregar a palavra. Então ele estava focado em Deus, né? Então ele estava focado em fazer a coisa certa. Eu vejo essa oportunidade que Paulo aproveitou. Eu também vejo a oportunidade que aquelas pessoas, né? Na escola. Então, quer dizer, uma oportunidade de pregar e uma oportunidade de se arrepender. Então eu acho bem interessante os dois lados, né? Que tem o coração dedicado a ensinar a coisa certa, né? Aproveitar as oportunidades e o coração para aceitar a coisa certa, né? Então é bem interessante isso, por isso que a gente tem que sempre aproveitar as oportunidades e muitas vezes não olhar negativamente as obras. Quando o irmão está fazendo uma obra, não olhar negativamente, a não ser que está cometendo algum erro muito grave no Evangelho. Mas muitas vezes a gente tem que, sempre quando o irmão está fazendo alguma coisa, tem que apoiar, tem que ajudar. Né? E aqueles que estão ouvindo, ouvir também, com amor e dedicação e querer se arrepender também. Aproveitar a oportunidade. Igual o Everton falou, a gente não sabe o dia de amanhã, o dia é hoje. Né? Então, a decisão é hoje. A gente vê assim que, no caso, assim, muitas vezes a pessoa se arrepende de Jesus, muitas vezes a pessoa é pecador, simplesmente a sua falha se arrepende. Agora você vê a situação desses cristãos, se arrependeram do Senhor, mas eles tinham que deixar de fazer as lógicas também, como viu que teve que queimar a quantidade de dinheiro, né? Eles pagaram alto para isso porque a fé deles foi verdadeira. Porque que existem muitas situações
mundo assim, de pessoas, né? E pessoas que acaba sendo até mais fácil de um jeito, mesmo assim, a pessoa não quer. E às vezes tem uma pessoa que está numa situação que é mais difícil, mais complicada para ele, mais dolorosa, mas mesmo assim, pelo amor e a fé que ele reconhece Jesus Cristo, ele acaba enfrentando e acaba. Isso aí é uma lição para a gente. E cada um tem a sua história. A gente vê até uma pessoa que se entrega a Jesus muitas vezes, ele está falando do pecado, mas não é uma coisa tão simples, a pessoa tem um vício do pecado. Né? Esse vício é doloroso para a pessoa, tem que lutar contra ele. E a gente vê isso pelo poder que a gente consegue, né? Fazer as pessoas falarem, só seguir. Isso é muito importante, é um incentivo para a gente continuar nesse caminho. Assim, a obra é morta, né? Uma ação completa. Né? Ação completa, né? Vender os livros é uma ação. Deixar de fazer uma coisa é uma ação. Muitas vezes a pessoa faz o curso a vida inteira de uma coisa que depois que se converte não pode trabalhar naquilo. Então, o Ricardo comentou, vamos colocar uma pessoa que estuda bebidas e coisas assim para fabricar bebidas, um barman, uma coisa assim. Estuda, chega, se converte, ela não vai poder trabalhar nesse ramo. Então, quer dizer, ela perdeu aquele direito, né? Então, é ação, essas coisas. E é difícil, muitas vezes. É difícil. Para esses alunos que foi muito difícil. E eles não somente perderam o investimento, talvez, de uma vida, mas também como tiveram que largar aquele ofício que eles estavam realizando. Então, a gente vê um sacrifício tremendo, mas um verdadeiro reconhecimento, né, da necessidade disso. Então, é um sinal, porque quando a pessoa ela se arrepende verdadeiramente, ela reconhece que não é, como o irmão comentou, não é amanhã que eu tenho que tomar a decisão, é hoje, porque o amanhã pertence a Deus. Nós temos que procurar se aproximar de Deus enquanto há tempo. Então, nós vemos justamente isso neles. Muito bom, muito bom. Muito obrigado pelos comentários, irmãos. Sim. Que quando você falou que os irmãos foram aparecidos ali, foram parar na delegacia, né? Tem algo que me intrigou esses dias, sabe? Eu comentei com a questão do Papa, falecimento do Papa. Todos esses dias, um caixão aberto, mais pessoas ali. Então, eu estava comentando com a Bia, é uma forma de idolatria isso também, sabe? Porque ele é um homem, por mais que os boas, bom, mas ele é um homem, então é o que a gente pensar, ainda tem idolatria. Né? Não só nesse ponto, vários outros pontos, assim como nessa passagem que o irmão comentou também. Exato. Perfeito. Quero fazer leituras dos 2 versos seguintes, que é verso 21 e 22, e a gente finaliza. Obrigado pelos comentários, irmãos. Muito bom. Verso 21 e 22 diz o seguinte: cumpridas estas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia, Acaia, considerando depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma, tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Aqui nós vemos justamente cumpridas estas coisas. Indica um momento posterior a essa grande transformação espiritual que houve em Éfeso, apesar de haver aqueles que endureceram o coração, como foi comentado, onde muitos creram e abandonaram as práticas pecaminosas. E Paulo, ele propôs em espírito ir, até no caso aqui, nós vemos no seu espírito ir a Jerusalém. Paulo, ele é movido interiormente e ele decide viajar para Jerusalém. O texto aqui, ele não traz para a gente se foi o Espírito, um desejo pessoal dele, ou o Espírito Santo dando uma direção divina para ele. É interessante porque quando nós olhamos para Atos capítulo 20, versos de 22 a 23, é dito o seguinte, Atos 20, de 22 a 23, perdão. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecera, senão
que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Muitas vezes nós vemos os apóstolos eles sendo levados pelo próprio Espírito de Deus mesmo. Mas aqui nós não temos, no caso aqui do capítulo 19, o esclarecimento disso. Mas é interessante porque Paulo ele demonstra esse desejo. E a Bíblia nos mostra que essas viagens, talvez, provavelmente, tenham envolvido a coleta para os santos pobres em Jerusalém, que estavam necessitados. Talvez tenha sido neste momento. E talvez impelido justamente por conta dessa situação de irmãos que estavam passando por necessidades, ele decide ir a Jerusalém e o que ele faz? Ele já manda outros irmãos para outros locais. Mas um ponto interessante aqui é a obediência espiritual que Paulo tem. Se for no caso do Espírito Santo compelindo ele a ir até Jerusalém, Paulo ele decide passar pela Macedônia, e aí a Macedônia inclui Filipos, e a gente tem a igreja de Filipenses, Tessalônica, Bereia, nós temos igrejas em todos esses locais. Acaia, nós vemos Corinto. Essas regiões, elas aparentemente eram estratégicas para confirmar as igrejas e talvez recolher as contribuições para levar aos irmãos que estavam necessitados em Jerusalém. A coleta, os santos que nós vemos sendo dito em 1 Coríntios capítulo 16, versos de 1 a 5. E é interessante porque ele fala, importa-me também ir a Roma. Paulo ele desejava há muito tempo pregar em Roma. Em Romanos capítulo 1, versos de 9 a 15, Paulo já mostra essa vontade de ir a Roma. Ele sabia que evangelizar no centro do império significava atingir muitas nações, muitas pessoas de diversas culturas, que estavam afastadas de Deus, que talvez não reconheceram ainda o Senhor Jesus, que não tinham o conhecimento da obra redentora do Senhor Jesus. Então Paulo, ele vê a necessidade de pregar o evangelho, levar sempre o evangelho à frente. E ele envia a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo, Erasto. Timóteo era um companheiro fiel de Paulo. Nós vemos em Atos ele acompanhando Paulo. Agora, Erasto possivelmente era o tesoureiro de Corinto. E Paulo enviou antes, talvez, ele justamente para preparar as igrejas para fazer essa coleta e ajudar os irmãos que estavam passando necessidade em Jerusalém. Então as coisas muitas vezes nós acabamos nos prendendo ao que acontece aqui no Vargem Grande, talvez. Mas muitas vezes existem irmãos de outras congregações que estão necessitando da gente. E Paulo, ele é levado pelo Espírito, se for o caso dessa viagem, a ir e justamente ajudar esses irmãos, a ajudar outros irmãos. Então, nós vemos um empenho do apóstolo Paulo, e Paulo permaneceu em Éfeso por um tempo, até que seu ministério ali fosse plenamente cumprido, inclusive enfrentando oposição intensa, como nós vamos ver nos versos adiante, no próximo estudo, se Deus nos permitir. Nós vemos Paulo sendo guiado pelo Espírito, a priorização dele e o cuidado com a igreja de Cristo, o ponto de preparar, ele, se for o caso no caso da oferta, ele já envia os irmãos para preparar a igreja, já faz a preparação, a preocupação com os irmãos estarem preparados para isso. E a visão dele ampla da necessidade que os cristãos têm, não somente se prendendo ao local que ele está, mas se preocupando de forma geral. Não somente com aqueles descrentes que estão longe do Evangelho, que estão longe de Cristo, mas com aqueles que passam necessidade e já se converteram a Cristo. E justamente o ponto de permanecer fiel até cumprir o propósito. Paulo vai continuar enfrentando oposição aqui em Éfeso, mas ele continua, ele não abandona a missão, mesmo diante de oposição, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de pessoas que endureceram o coração ao receber o Evangelho. Então, aqui no caso, o apóstolo Paulo,
instruído pelo Espírito Santo, nos ensina muito. A preocupação com a igreja, a preocupação com o Evangelho, a preocupação com outros irmãos necessitados e com aqueles que ainda não reconheceram ao Senhor Jesus Cristo. Vou finalizar por aqui, irmãos. Quero agradecer pelos comentários, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, também para enfrentar as oposições que nós encontramos e justamente levar o Evangelho do Senhor Jesus em nossas vidas a todo momento.